E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento às nossas atividades. Vamos continuar? Pois bora lá. No dia 31 de outubro de 1517, o monge e doutor em teologia Martinho Lutero publicou em Wittenberg as suas 95 teses sobre questões a serem debatidas com outros teólogos católicos. Entre as posições defendidas e que acabaram por levar ao rompimento de Lutero com a Igreja Católica estava: o que foi que a gente viu? Lutero, monge agostiniano, que rompeu com a Igreja Católica por não concordar com as diretrizes da Igreja. Até aí tudo bem? Ele discordava de muitos princípios que a Igreja pregava e começou a espalhar isso por aí. E é isso que a questão está perguntando. O que foi que levou o rompimento de Lutero com a Igreja Católica? Entre as posições defendidas estavam o quê? A afirmação de que todo cristão batizado ele poderia ser o seu próprio sacerdote. O questionamento do dogma da infalibilidade papal e o princípio da salvação pela fé. Meu querido, o que Martinho Lutero fez foi justamente criticar a infalibilidade do Papa. Ou seja, o Papa erra, gente. Martinho Lutero quis dizer isso. Acreditava-se que o Papa jamais errava, suas decisões sempre eram corretas. E Martinho Lutero acreditava na salvação pela fé. Tá? Isso tem que ficar claro para você também. Não são as obras que salvam, as obras são frutos da fé. É a fé quem salva. O item B, o reconhecimento apenas do batismo, okay? Da Eucaristia, do casamento, da extrema-unção como sacramentos válidos. Negativo. Martinho Lutero excluiu a maioria dos sacramentos, não concordava com a maioria desses sacramentos. A reafirmação do culto aos santos locais e da Virgem. E a validação do casamento de qualquer membro da igreja. Martinho Lutero, e nós falamos isso nos vídeos anteriores, não concordava e dizia que não havia fundamento no culto aos santos e à Virgem Maria. Tá certo? Isso aí está equivocado. Então, B está errado, C está equivocado. Vamos para o item D. O uso da Inquisição e do Index como instrumentos de combate aos desvios doutrinais e o reconhecimento da infalibilidade papal na orientação teológica da cristandade. Martinho Lutero, essa última questão, traz lá o que nós falamos sobre a primeira. Martinho Lutero discordava da infalibilidade papal. Então o item mais correto aí, o item verdadeiro, é o item... Pensa um pouquinho, vamos lá. Não entendeu a questão? Certo? Você não entendeu a questão? Tudo bem, olha. O que ela está pedindo? Entre as posições defendidas e que acabaram por levar o rompimento de Lutero com a igreja, tem que saber por que Lutero rompeu com a igreja católica. Foi porque ele fez uso o item D, uso da Inquisição e do Index como instrumentos de combate aos desvios doutrinais? Não. A afirmação do culto aos santos, ele não fez isso. O reconhecimento apenas do batismo? Não. A afirmação de que todo cristão batizado poderia ser seu próprio sacerdote, ele afirmava isso sim. Fez um questionamento sobre a infalibilidade papal e falou que o que salva é a fé e não as obras. Você entendeu? Agora? Tranquilo, né? Show de bola. Então, vamos para a próxima questão, tá certo? Vamos lá, mais uma. Vamos lá, mais uma questão. Muito bem.
Travou, agora foi tudo aqui. Não, travou não. Continuando. No início do século XVI, Lutero publicizava suas teses contrárias a alguns rumos que a Igreja Católica vinha tomando. Ele tornava público isso, né? O seu pensamento. Disse assim, olha, a Igreja Católica não está muito bem não, está errada nisso, nisso e naquilo. Essa movimentação de Lutero desencadeou um movimento que foi chamado de Reforma Protestante. Até aí você já sabe tudo. Veja, a gente está repetindo várias e várias vezes para você fixar na sua mente o que foi a Reforma Protestante. Quando você ouvir falar de Martinho Lutero, 1517, contra a Reforma, Reforma Católica, Calvinismo, Anglicanismo, John Wycliffe, John Hus, 95 teses, você ouvir falar de qualquer um desses termos, você imediatamente lembrar o quê? A Reforma Protestante. E todo o contexto que ela estava ingressada. Então, a reforma notabilizou muitas críticas à igreja. Dentre elas, recusar a importância da terra para os grandes proprietários, tirando deles todos o poder divino que poderiam reivindicar através da nobreza. Isso está erradíssimo. Ter sido o elemento fundador do iluminismo. Gente, o iluminismo foi um movimento do século XVII e XVIII que propôs justamente deixar de lado a tradição, deixar de lado toda forma de autoritarismo e guiar-se pela razão. Então esse item está incorreto. O refortalecimento do feudalismo, criticar a prática das indulgências católicas que acarretava na salvação pelo arrependimento e não pela fé. Criar grande preocupação com a Igreja Católica, mantendo sua preocupação centrada na Europa, o que justificou o tardio povoamento do Brasil. Esse item não tem nada tem a ver com nada. Então, o item correto aí, qual será? Pensa um pouquinho, vamos lá? Pensa um pouquinho. Vamos lá. Item D de dado, uma das críticas, criticar a prática das indulgências católicas que acarretavam na salvação pelo arrependimento e não pela fé. Então essa questão teve um grauzinho de dificuldade, mas bem levezinho para você entender, tá certo? Ter sido elemento fundador do iluminismo está errado. Recusar a importância da terra para os grandes proprietários também está equivocado. Criar grande preocupação na Igreja Católica, mantendo sua preocupação centrada na Europa. Está totalmente equivocado, tá certo? Então, o item correto aí é o item D. O protestantismo, ele criticou a prática de indulgências. O que salva é a fé, foi o que nós vimos, tá bom? Pessoal, nós vamos parar por aqui, mas depois nós continuamos as nossas atividades. Um forte abraço, fiquem com Deus, Deus te abençoe, te dê uma boa esposa ou um bom marido, 15 filhos, tá certo? Mas isso só lá na frente. Agora estude, estude, estude e estude. Valeu, galera, tudo de bom.